Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Como hoje é o Dia Nacional do Braille, a gente aproveita para falar sobre a importância desse recurso eficiente de leitura para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. É isso aí. E nossos entrevistados nos ajudam a entender melhor esse assunto. Eu quero saber do José agora, o que existe hoje em termos de acervo em Braille? É suficiente? Qual a dificuldade de obter livros, materiais em Braille? Até mesmo que o José ele comentou, né, que, enfim, aprendeu Braille em 79, quer dizer, muita coisa deve ter mudado desde então, né, José? Perfeito. Eu diria que, infelizmente, nós não temos um acervo muito grande em literatura Braille. Acho que a gente é carente, a gente carece de muitas obras, muitas instituições, fundações que faziam essa impressão Braille deixaram de fazer, como o Prolivro em Braille do Rio de Janeiro acabou fechando, e devido à informática. A informática veio e com isso foi deixado de lado. Só que eu penso que isso não é positivo, é algo que pode nos trazer, eu diria... Agregar, na verdade, não precisa excluir um, né, em detrimento do outro. Duas coisas andando juntas ficaria mais fácil, porque o cego, ele necessita de aprender o Braille, para que o seu tato seja desenvolvido e para que ele, em termos de ortografia, ele possa aprender o português bem. Flávio, no teu caso, né, como é que você percebe também o acervo que tem disponível? Quer dizer, existe algum tipo de leitura que o senhor gostaria de fazer, mas não tem isso disponível hoje? Bem, nós, como a Deves, falando, nós temos uma biblioteca em Braille com 1.200 volumes em Braille. É um acervo bem grande, a gente já teve a oportunidade de mostrar aqui no nosso programa, né, Rodrigo? E tudo também, às vezes, complica um pouco devido ao espaço físico, né? Então, às vezes, os prédios as salas são pequenas, a gente tem que fazer uma seleção bem rigorosa para ver realmente o que a gente pode manter, né? Mas, pessoalmente, para mim, não, eu não tenho essa dificuldade, porque tudo que eu necessito, nós temos impressoras lá, eu busco na internet, a gente formata o texto e, se precisar, a gente imprime, né? E também prestam assessoria, digamos assim, para as pessoas que têm vontade, às vezes, né? Também procuram por uma obra. Como é que a gente pode ir atrás? Isso vocês também fazem lá na associação? Com certeza. A pessoa solicita uma obra, a gente corre atrás e, se ela quer em Braille, a gente imprime, formata o texto e imprime em Braille, sim. Bacana. E, Renata, a gente comentou, o José falou dessa questão, né, que não pode excluir aí o Braille mesmo, porque tem que trabalhar o tato, enfim, ele desenvolve outras competências. Como é que a gente pode ver essa questão, já que a tecnologia está aí, a gente não pode negar, ela vem para ajudar, como é que ela pode somar e não aí excluir essa parte tão importante? Bom, a partir do que ele falou, eu logo me remeti à questão da letra cursiva. Então, é um debate entre os professores ensinar a letra cursiva ou não, porque hoje, com o uso do computador, o aluno não precisaria saber a letra cursiva. Então, o Braille, eu acho que ele entra nessa mesma discussão com o uso da tecnologia. E eu concordo com a opinião dos professores. Nós temos que aprender essas competências, e até porque eu adoro ler livro, pegar o livro e ler. Eu acredito que o cego ele tem o mesmo direito. Então, se ele pode ler no computador, ele tem que ter essa opção, mas ele também tem que ter a opção de poder ler o material, né, da forma que ele lê, com o tato. E é importante que o professor comentou a questão do espaço, né, porque a gente tem que se dar conta que o livro em Braille ele ocupa muito mais espaço do que um livro escrito à tinta. Então, assim, é importante a gente também ter todas essas considerações dessas dificuldades, mas da importância de sim ter um acervo em Braille para possibilitar desde as obras de educação infantil, para esses alunos que estão começando o processo de aprendizagem das letras, até agora na graduação e no ensino superior. Ou até outro tipo de literatura também, né? Que eles têm interesse em ler. E, Augusto, sente falta de algum material para ler também? Como é que funciona isso para ti? Realmente, a questão da falta do material, como a colega que expôs, faz falta com relação a quem não aprendeu o próprio Braille. Mas vinculado à própria tecnologia, que nem vocês questionaram, existem leitores, programas de leitura de tela, que facilitam bastante. Então, como eu estou bem básico e engatinhando na relação ao Braille, isso está me facilitando com relação à leitura, coisa que antigamente era só no visual, hoje está mais a questão auditiva, né? Então, como o próprio Flávio disse, a gente pode buscar na internet acervos de, enfim, enormes literaturas, quantidade de literatura, e a gente, através da parte auditiva, a gente consegue fazer a própria mesma leitura como vocês fazem, né? Os ditos videntes. Então, para mim, está sendo uma substituição, uma readaptação
um novo trilhar de vida, né? E José comentou ali, né, como esses acervos eles vêm ficando cada vez menores, quer dizer, o que pode ser feito, José, na tua opinião, para que isso não aconteça, para que aconteça justamente o contrário, quer dizer, que essa inclusão, ela se dê cada vez mais? Eu acredito que seria estimular desde da época escolar que o aluno não deixasse de aprender o Braille. O Braille, ele não substitui uma nova tecnologia, mas ele vai dar um suporte para essa nova tecnologia. Então, eu acredito que é estimulando o aluno, que ele aprenda a ler, que ele use bem o seu tato, que ele desenvolva essa aptidão. Flávio, o senhor também concorda? Concordo, e esse trabalho tem que começar... claro, cada situação é única. A criança cega, que está incluída na rede de ensino, nós em Novo Hamburgo temos uma parceria muito grande com a SMED, então a gente... Fazem um trabalho ali bem em conjunto mesmo, que é bem fundamental também. Atendemos as crianças em turno inverso, eles aprendem o Braille, aprendem pequenas noções de informática. É um processo, né? Desde o início, desde pequenininho, e isso é fundamental para o Braille não deixar de existir mesmo, né? Desde de criança, pegar o gosto pelo Braille e não só o gosto, a necessidade também, né? Bom, quem quer procurar livros então, que tenham Braille pode procurar a Deves, ali em Novo Hamburgo também, né? Mas tem livrarias também que vendem isso. Renato, como é que funciona isso? Como é que esse acesso ele é mais limitado? É limitado porque são impressões, né? E tem normalmente um custo bem mais alto, né? Mas a Deves recebe periodicamente livros que vêm da Fundação Dorina Novil de São Paulo, da Fundação Benjamin Constant do Rio de Janeiro, que ainda imprimem livros em Braille. E também em áudio, né? Mas aí é um outro capítulo, né? Mas o Braille em si, a gente tem em torno de 1.200 obras, volumes com diversas obras infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, ficção. E está à disposição de quem lê o Braille lá na Deves, né? Tá certo. O que é importante, né, Rodrigo, que essas pessoas também que tenham interesse possam conhecer esse universo, possam também visitar as associações de vocês, tanto em São Leopoldo, que o José e o Augusto representando, também o Flávio em Novo Hamburgo, né, Renata? E possam conhecer um pouco mais esse universo, colaborar com isso, aprender um pouco mais. E para a gente encerrar, eu queria te ouvir também a respeito disso, né? Quer dizer, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a esse sistema que é tão importante, fundamental, como a gente vem dizendo desde o início? Eu penso que a inclusão ela é um processo, né? Ela começou a ser incluída na nossa legislação em 1996, mas o acesso ao livro Braille é um direito, então as instituições de ensino que têm alunos cegos ou com baixa visão que vão trabalhar com o Braille, eles têm como buscar apoio nessas instituições, associações. Tem o próprio Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição que atendeu alunos cegos. Então, acho que são lugares de referência para a gente buscar esse tipo de recurso. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, eu ia dizer que a inclusão de qualquer aluno com qualquer necessidade, a gente tem que pensar não nela no lugar de chegada, onde ele vai estar incluído e vai estar tudo lindo e perfeito, mas pensar como um processo de uma construção diária. Então, de buscar recursos, buscar o Braille, buscar todos os recursos para a gente poder garantir a aprendizagem e não só a convivência desse aluno dentro da escola, que também é importante, mas garantir a aprendizagem. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Você gosta de viajar? A seguir, conheça a história de pessoas que não medem esforços para conhecer novos lugares. Você confere também os detalhes da previsão do tempo para o estado. É logo mais, nós já voltamos.